Eu vou falar pra vocês do dia que o tratamento ortodôntico curou minha fanhice, que eu era fanho. Pega a visão. Eu vou falar pra vocês, era uma mistura de cebolinha com a besta fera, era horroroso. Tem ideia, eu nunca chamei um professor de professor. Eu achava um absurdo. Meu Deus, como é que eu não vou chamar o cara que me ensina um negócio lá e não chamar de professor? Isso é uma falta de respeito. Eu era criança, eu era fanho. Falava muito errado. Gente, eu trocava o S pelo X. Em vez de falar assim, eu falava assim. Em vez de falar professora, eu falava professora. Hoje eu sou uma pessoa bem resolvida, trabalho, pago minha faculdade. Mas não foi sempre assim, não. Eu tinha uma formação na boca, meu palato, e saiu os trem tudo errado. Eu queria muito chamar pelo nome assim, professor, por favor, uma dúvida, mas eu nunca chamava. Aí eu dizia assim, sei lá, Maria, por favor, tô com dúvida, não sei o que, chamar professor, e assim, professora, pô, o povo ia me matar, tirar couro. Meu apelido era professora, porque eu não sabia o nome da desgraçada no começo, e eu fui chamada de professora no automático, porque eu tinha mudado de escola. E o pessoal não sabia que falava daquele jeito. Então, na minha antiga escola, o pessoal que cresceu comigo, eu criancinha, sabia que eu falava daquele jeito errado. Então, não tinha essa bronca de ninguém rir. Então, de primeiro eu fui lá e chamei. Eu esqueci que eu tava em outra escola e que todo mundo ali era tudo muito novo. E todo mundo começou a rir da minha cara quando eu chamei professora pela primeira vez. Mas aí passou o tempo, eu aprendi o nome, eu descobri o nome da professora e chamava ela pelo nome. Eu não expliquei a ela que eu tinha vergonha até de falar isso, que era muito coisa. Era aquela criança calada. Aquela criança criativa, mas que é calada, que não sei o que. Deixando abaixo. Pegou o apelido professora em mim. Eu fiquei muito triste. Pô, velho, professora pra tomar no cu. Ficou só nisso. O pessoal da minha família me arriava. Nossa, eu ia pra fonoaudióloga. Nossa, era um inferno. Minha mãe era a que mais fazia bullying comigo. Por isso que eu sou rebelde hoje em dia. Vê só o que minha mãe fazia. A gente chegava lá na sala da fonoaudióloga, sentava eu de um lado e minha mãe do outro. A fonoaudióloga chegava assim, José Vitor, por favor, fala a palavra abacaxi. Eu lá, abacaxi. Fala a palavra casa. Eu não sabia, eu trocava o S pelo X, como eu falei. Caja. Minha mãe começava a rir da minha cara, eu saía chorando lá. Chegou ao ponto da minha mãe rir tanto da minha cara dentro do consultório da fono, que a fono, toda vez que eu chegava lá, pedia: ô mãe, por gentileza, se retire da sala. Resumindo, eu só fui pra 10 sessões. Olha lá se eu fui pra isso tudo, eu nem lembro, era criança. Mas hoje você não fala errado. Mas eu vou chegar lá, vou explicar como foi a trajetória de fanho até falar normal. Meu Deus do céu, foi um inferno. Tem uma crença, aí o pessoal diz assim, se tomar água benta resolve muita coisa. Não que eu não acredite, mas assim, eu sou ateu pra umas coisas hoje em dia. Eu sou cristão, mas eu sou ateu pra umas coisas hoje em dia. Então esse negócio de água benta, venhamos e convenhamos, né? Então eu posso dizer, eu tenho liberdade poética pra falar sobre isso. Um amigo da minha mãe é muito religioso, muito católica. Aí eu falava assim, olha, tem água benta lá, eu ouvi falar que se você, se eu tomar água benta, já que cura tudo, eu vou voltar a falar normal. Eu quero tomar essa água benta da igreja, o negócio vai melhorar. Ela pensa assim, olha, funciona, mas você tem que ter fé, eu tenho fé. Eu louco pra falar certo, igual todo mundo, não sei o destaque. Eu não vou querer tomar um negócio. Vou ter fé a pulso. Eu que me importo. 3 negócios pra eu tomar aí. Toda semana ela chegava em casa, eu perguntava, e aí, trouxe minha água benta? E aí, trouxe minha água benta? Nunca trazia minha água benta. Acho que no fundo ela sabia que aquilo não ia dar certo. Gente, pelo amor de Deus. Era aquela criança esquisita que acordava 6 horas da manhã, no domingo, pra assistir Globo Rural. Aí, não sei se vocês sabem que passava, não sei se passa ainda, eu parei de assistir essas coisas. Tem a Santa Missa com o padre Marcelo Rossi. E no final da missa, ele diz assim, coloca água, não sei o que, a gente fez de televisão, a gente vai abençoar, não sei o que. Mas eu não associei que se ele abençoasse, aquilo virava água benta. Mas quando eu vim associar isso, gente, no primeiro domingo daquela semana que eu descobri, tava eu de frente à televisão, segurando meu copo d'água, doido que ele batizasse via satélite. Tava lá eu com o copo de água benta na mão, fiz o que? Virote. Adiantou? Não. Tem uma história aqui que mais ou menos se assemelha com aquela história de contar estrelinhas e dar verruga na mão. Se você tiver, sei lá, trocando o olho assim, fingindo ser vesgo, e o galo cantar, você vai ficar assim pro resto da sua vida. Vê só a engenhosidade do garoto. Se você imitar alguém assim torto e o galo cantar, você vai ficar assim pro resto da sua vida. Aí eu pensei o quê? Se eu, na hora que o galo cantar, falar a palavra certa, trocar o S e pronunciar da maneira correta, eu vou falar certo pro resto da minha vida. Gênio.
Mas o problema foi, que horas o galo canta? Aí eu lembro que eu peguei o quê? Saí do quarto de madrugada, acordei, fiquei na sala de casa sozinho. Caja, pronunciando, tentando sair casa corretamente. E o galo cantar na hora, sem sincronia do universo, assim, prá! Um megazord de oportunidade de coisas de desventuras em série. E eu falar certo, eu digo, poxa, isso vai ser a revolução. Chega na escola e falo, professora, eu não entendi isso no quadro, professora. Como é que faz? Você explica, cara. Não deu certo. Foi aí que eu fui ficando mais velho, comecei a trabalhar com 11 anos de idade. E eu comecei a correr atrás do meu. Aí eu fui no dentista, muito bom aqui na época. Eu falei assim, vou arrumar meus dentes todinhos. Fiz o orçamento do tratamento. Ele pegou e disse assim, eu vou fazer o raio-x da sua boca pra ver como é que tá essa sua boca. Fiz o raio-x da boca, o meu palato muito estreito. Colocar um Hirax, não sei o que, na sua boca, que talvez até melhore a questão da voz. Mas não tem nem fé, gente. Eu fiquei falando errado um tempão na minha vida, tava sem esperança. E outro medo que eu tinha, eu ficava pensando assim, meu Deus, onde eu vou casar? Eu tinha isso na minha cabeça, tinha esse triplex alugado na minha cabeça, que no dia que eu fosse casar, como é que eu ia falar assim na frente do povo? Eu ia falar, Vitor, não sei o que, você aceita fulano assim, assado, não sei o que, como sou legítima esposa? Sim. Gente, eu ia falar assim, eu ficava pensando assim, eu tenho que inventar, eu tenho que ter uma palavra de concordância que se assemelha ao sim pra eu falar lá pra não sair errado, porque eu fazia muito isso. Muitas das palavras hoje em dia são trocadas por conta disso. O pessoal fica, ai, quer ter sotaque, nordestino com sotaque, não sei o quê. Mas, gente, presta atenção, eu tive que trocar. Então, vamos dizer, esquerda, a palavra esquerda, eu não conseguia. Eu ia chiar muito mesmo. Então, tem essa questão do desenho animado, que eu assisti muito desenho animado, Ben 10. Então, aquela dublagem, a gente sabe que a maioria é do Rio de Janeiro. Então, muitas palavras, eles têm esse shh arrastado. Então, eu ia falar esquerda errado ou eu ia falar esquerda porque eu escutava no desenho que quando eu pronunciava saía correto. Ninguém ia rir da minha cara. Então, muita palavra eu troquei no tempo. Às vezes eu penso, meu Deus, por que eu quero tanto agradar as pessoas? Sendo que desde pequeno eu sempre vivi desse jeito. Voltando ao assunto, fiz o tratamento ortodôntico. Foi 3 meses aquele aparelho na boca. Quando eu coloquei o aparelho, aquele Hirax, o Hirax é o que coloca assim, você tem uma chavinha, ele vai abrindo. É um disjuntor palatino, eu acho o nome. Ele arregaça tudo, arregaça mesmo. Então, abriu muito o céu da minha boca. Então, ficava um ferrinho que eu tive que reaprender a falar. Então, o S, eu não colava a língua inteira mais no fundo da boca, que era no palato, que era muito côncavo, assim, muito fechado. Então, eu falava para passar por cima do aparelho, a pronúncia do S, do Z, não sei o que, do X. Então, quando eu tirei o aparelho, eu fiquei falando normal. Sim, do jeito que eu tô falando agora com vocês. Com o S sendo assim, perfeito. Eu ficava, meu Deus, se eu começar a falar errado de novo, vou colocar esse aparelho rápido. Eu fico a minha vida inteira com esse aparelho. Gente, doía muito, porque era ferro assim, era um monte de anel. Doía, a metade do rosto assim, doía, porque tava realmente ali no crânio, assim, ó. Foi graças ao aparelho que me curou disso. Aí eu comecei a falar certo, professora, não sei o que. Aí então já rocha, a pessoa fica, ai, nossa, tu quer falar português muito culto, porque eu fiquei minha vida inteira me privando de falar certo, porque eu falava errado e agora que eu falo certo, você quer me privar, quer me calar? Eu vou falar certo. Paguei pra isso, porra. Eu paguei muito caro por isso. Gente, galo, água benta. Tu vocês imaginar, minha mãe, quando eu era pequeno, na queda que eu tive, fiquei 2 anos sem falar, ela colocava um pinto na minha boca. Gente, lá ele, um pinto de piu-piu-piu, pintinho. Porque tem uma crendice popular aqui, que se você pegar um pintinho, ele piar dentro da boca do moleque e não fala, ele vai falar igual uma taquara rachada. Ela fez a mandiga do pinto, não deu certo. Ela fez a mandiga de colocar água de chucar, também não deu certo. Ou seja, quando eu comecei a voltar a falar, falei errado. Passou esses anos todos na minha vida sofrendo, pra na adolescência eu trabalhar, ter dinheiro pra fazer o tratamento ortodôntico e colocar o aparelho lá pra eu falar normal.